Quando a família Moreira decidiu deixar São Paulo e comprar o casarão colonial da antiga Fazenda Santa Clara, no Vale do Paraíba, pensaram que finalmente haviam encontrado o lar dos sonhos para criar os filhos longe da agitação urbana. Carlos, de 40 anos, arquiteto especializado em restauração, viu na propriedade a oportunidade perfeita de trabalhar em casa enquanto restaurava uma joia da arquitetura colonial. Sua esposa Fernanda, de 38 anos, professora do História, ficou encantada com a possibilidade de viver numa propriedade com tanto valor histórico. Os filhos, Mateus, de 15 anos, e Sofia, de 12, inicialmente resistiram à mudança, mas se empolgaram com a ideia de ter quartos enormes e jardins para explorar. O corretor de imóveis, Senhor Joaquim, foi honesto sobre os desafios da propriedade. Durante as visitas iniciais, é uma construção de 1847. Família. Tem muito charme e potencial, mas também precisa de restauração cuidadosa. O casarão principal tem 12 cômodos e há várias construções auxiliares no terreno de 5 hectares. A propriedade passou por várias famílias ao longo dos anos, e vocês serão os primeiros a realmente investir na preservação histórica adequada. O casarão da Fazenda Santa Clara era uma imponente construção de 2 andares, em estilo colonial, brasileiro, com varandas circundantes, janelas altas com rótulas e uma capela pequena nos fundos da propriedade. A casa principal tinha salas amplas, com pé direito alto, quartos espaçosos, uma biblioteca com estantes de madeira maciça e uma cozinha que ainda mantinha o fogão a lenha original. Nos jardins, havia ruínas de outras construções que, Senhor Joaquim explicou, como antigas dependências da fazenda. A família se mudou numa sexta-feira de março, carregando a empolgação de começar uma nova vida no interior. Carlos imediatamente começou a planejar a restauração, documentando cada detalhe arquitetônico e pesquisando técnicas de preservação. Fernanda se maravilhou com a biblioteca deixada pelos antigos proprietários, que continha livros sobre a história local e documentos da região. Mateus e Sofia exploraram cada canto da propriedade, transformando os jardins extensos em seus novos territórios de aventura. Durante as primeiras semanas, a família se adaptou rapidamente à vida rural. Carlos trabalhava nos projetos de restauração. Durante o dia, Fernanda preparava as aulas de história, usando a rica biblioteca da casa, e as crianças descobriam a liberdade de ter tanto espaço para brincar. As noites eram tranquilas, com sons naturais do campo substituindo o barulho urbano, e todos dormiam profundamente no silêncio profundo do interior. Foi durante o primeiro mês que a família começou a notar eventos durante a noite que não conseguiam explicar facilmente. Sons de pessoas conversando em voz baixa vindos dos jardins, quando tinham certeza de que não havia ninguém na propriedade além deles. As vozes vinham sempre das áreas onde estavam as ruínas das antigas dependências e ocasionalmente incluíam o que parecia ser canções ou lamentações em tom melancólico. Carlos atribuiu os sons a animais noturnos ou ecos de atividades de propriedades vizinhas. Casarões antigos em áreas rurais têm muitos ruídos naturais, vento através de estruturas antigas, pequenos animais se movendo, até mesmo expansão e contração de madeiras centenárias. Fernanda considerou que pudessem ser sons de trabalhadores rurais das fazendas próximas, transportados pelo vento noturno. Conforme as semanas passavam, os sons se tornaram mais distintos e organizados. A família começou a ouvir o que claramente eram vozes humanas cantando em coro durante as primeiras horas da madrugada, sempre vindas da mesma área dos jardins. As canções tinham melodias que Fernanda não reconhecia, mas que soavam como lamentações
ou cantos religiosos de tradição africana. Sofia foi a primeira a ver figuras durante uma noite, quando acordou para beber água. Da janela de seu quarto, que dava para os jardins dos fundos, viu pessoas caminhando lentamente entre as ruínas das construções antigas. Quando contou para os pais no café da manhã, Carlos e Fernanda inicialmente pensaram que fosse imaginação infantil, influenciada pelo ambiente novo e pelas histórias que tinham ouvido sobre casarões antigos. Fernanda começou a pesquisar mais profundamente a história da Fazenda Santa Clara, nos documentos da biblioteca e nos arquivos municipais. Descobriu que a propriedade havia sido uma das maiores fazendas de café da região durante o século XIX, operada pela família Mendonça por mais de 80 anos. Os registros mostravam que a fazenda havia empregado mais de 200 trabalhadores, escravizados durante seu auge entre 1850 e 1888. Descoberta mais perturbadora veio quando Fernanda encontrou plantas arquitetônicas originais da fazenda, escondidas numa gaveta secreta da biblioteca. Os desenhos mostravam que as ruínas das antigas dependências que Senhor Joaquim havia mencionado eram, na verdade, os restos das senzalas, menos as habitações onde viviam as pessoas escravizadas. O casarão principal havia sido construído estrategicamente para supervisionar toda a área de trabalho e habitação dos escravizados. Após descobrir a verdadeira natureza das ruínas, os fenômenos na propriedade se intensificaram dramaticamente. A família toda começou a ver figuras humanas durante a noite, homens, mulheres e crianças, vestindo roupas simples, sempre caminhando entre as ruínas das senzalas ou trabalhando nos jardins como se ainda cumprissem tarefas agrícolas. As aparições não eram ameaçadoras, mas profundamente melancólicas. Carlos começou a ver trabalhadores espectrais durante suas caminhadas matinais pelos jardins. Homens carregando ferramentas agrícolas invisíveis, mulheres trabalhando em hortas que não existiam mais, e ocasionalmente crianças brincando perto das ruínas das senzalas. Todas as figuras pareciam presas numa rotina eterna de trabalho forçado, repetindo atividades que haviam definido suas vidas durante décadas de escravidão. Fernanda presenciou mulheres espectrais cozinhando em fogueiras invisíveis na área, que os documentos indicavam ter sido a cozinha comunitária das senzalas. Elas cantarolavam enquanto trabalhavam, sempre olhando nervosamente em direção ao casarão principal, como se temessem supervisão constante. Era uma recriação fantasmática da vida de trabalho forçado que havia caracterizado a fazenda por décadas. Mateus e Sofia viram crianças fantasma da sua idade brincando. A família descobriu que muitas das pessoas escravizadas na fazenda haviam sido separadas de suas famílias durante a venda, nunca mais vendo filhos, pais ou cônjuges. Outras haviam nascido na propriedade e passado vidas inteiras sem nunca conhecer liberdade. Algumas haviam tentado fugir e sofrido punições severas. Todas haviam vivido sob constante vigilância e controle. Fernanda começou a dar aulas para Mateus e Sofia sobre a verdadeira história da escravidão no Brasil. Os documentos da fazenda como material educativo. As crianças ficaram profundamente impactadas ao entender que haviam se mudado para uma propriedade construída sobre o sofrimento de centenas de pessoas, e que as brincadeiras nos jardins aconteciam nos mesmos locais onde crianças de suas idades haviam sido forçadas a trabalhar. A pressão emocional de carregar conhecimento sobre tanto sofrimento histórico começou a afetar toda a família. Carlos se sentia culpado por ter comprado uma propriedade sem conhecer sua história completa. Fernanda lutava com a responsabilidade de educar sobre injustiças históricas. Mateus e Sofia faziam perguntas difíceis sobre racismo, justiça e responsabilidade histórica,
A família decidiu que não podia simplesmente ignorar a história da propriedade ou tratar as aparições como inconvenientes paranormais. Sentiram responsabilidade moral de honrar as memórias das pessoas que haviam sofrido ali, de usar a propriedade de forma que reconhecesse e educasse sobre sua história real. Carlos começou a projetar um memorial no local das antigas senzalas, consultando especialistas em história afro-brasileira e descendentes de pessoas escravizadas na região. O memorial incluiria placas com nomes de pessoas documentadas, informações sobre vida na fazenda e espaços para reflexão sobre injustiças históricas. Fernanda organizou contato com universidades e centros de pesquisa especializada em história da escravidão, oferecendo a propriedade como local de pesquisa arqueológica e educação histórica. Queria que a fazenda se tornasse um centro de ensino sobre realidades da escravidão, em vez de romantização da época colonial. A família também decidiu pesquisar descendentes das pessoas que haviam sido escravizadas na fazenda, usando registros paroquiais e genealógicos. Queriam convidar famílias descendentes para visitarem a propriedade, participarem do planejamento do memorial e compartilharem histórias familiares que pudessem humanizar ainda mais as vítimas, conforme a família avançava com esses planos. A atividade paranormal na fazenda mudou significativamente. As aparições se tornaram menos melancólicas e mais pacíficas, como se as almas reconhecessem que finalmente estavam sendo tratadas com dignidade e respeito. Figuras espectrais ocasionalmente acenavam para a família com o que parecia ser gratidão. 6 meses depois de se mudarem para a fazenda, a família organizou uma cerimônia ecumênica no local das antigas senzalas, com participação de descendentes de pessoas escravizadas, pesquisadores, educadores e líderes religiosos afro-brasileiros. Foi uma cerimônia de reconhecimento, lamento e compromisso de preservar memória histórica. Durante a cerimônia, vários participantes relataram sensações de presença espiritual positiva, como se as almas dos antepassados estivessem participando e aprovando o reconhecimento de suas humanidades. Houve momentos de emoção intensa quando nomes de pessoas escravizadas foram lidos em voz alta, muitos pela primeira vez, desde suas mortes décadas antes. A família decidiu permanecer na propriedade, mas transformou completamente o propósito de sua presença ali. O casarão se tornou um centro de educação sobre história da escravidão, oferecendo programas educativos para escolas, pesquisadores e o público geral. A propriedade foi aberta para visitas que honravam a memória das vítimas em vez de glorificar a arquitetura colonial. Carlos adaptou seus projetos de restauração para incluir interpretação histórica adequada, assegurando que a beleza arquitetônica do casarão não obscurecesse as realidades de sofrimento que haviam tornado sua construção possível. Cada cômodo recebeu informações contextuais sobre como havia sido usado e como se relacionava com o trabalho forçado. Fernanda desenvolveu currículo educativo usando a fazenda como sala de aula viva, ensinando estudantes sobre economia escravista, resistência cultural e legados contemporâneos da escravidão. As aulas aconteciam tanto no casarão quanto no memorial das senzalas, proporcionando compreensão completa sobre como a propriedade funcionava. Mateus e Sofia se tornaram embaixadores, jovens do projeto, guiando outros estudantes em visitas e compartilhando o que haviam aprendido sobre responsabilidade histórica. Suas experiências morando na fazenda e descobrindo sua história os transformaram em defensores da educação sobre injustiças históricas. Hoje, 3 anos depois da mudança, a Fazenda Santa Clara é reconhecida como um dos centros de educação histórica mais importantes da região. As aparições continuam
ocasionalmente, mas agora são interpretadas pela família como presenças benevolentes que aprovam o uso educativo da propriedade. Família aprendeu que algumas propriedades carregam responsabilidades históricas que transcendem questões de posse individual. Morar na fazenda significou assumir responsabilidade moral de preservar memórias de pessoas que sofreram ali e de educar outros sobre realidades históricas que muitas vezes são romantizadas ou esquecidas nas noites tranquilas. Quando a família faz caminhadas pelos jardins, ainda ocasionalmente veem figuras espectrais trabalhando ou reunidas em círculos comunitários. Mas agora entendem essas aparições como lembretes importantes de que dignidade humana deve ser sempre reconhecida e preservada. Mesmo quando foi negada durante vida, Carlos, Fernanda, Mateus e Sofia descobriram que herança histórica não é apenas sobre preservar a arquitetura ou celebrar passado, mas sobre reconhecer injustiças, honrar vítimas e assumir responsabilidade de educar